Oi, gente, eu sou a Manu, membro do NUPED, e vim conversar com você sobre como utilizar mais um dos vários elementos que o H5P nos oferece. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o elemento Essay. Antes de tudo, a gente precisa entrar dentro do ambiente em que a gente vai editar, vai colocar esse elemento e clicar na opção Ativar edição no canto superior direito, aqui nesse botãozinho. Apenas com esta opção, a gente vai conseguir achar um lugar perfeito para a gente adicionar esse elemento. Pode ser num módulo específico, pode ser num espaço que é destinado a avaliações, pode ser até mesmo no local de interação dos alunos. Eu aqui vou escolher colocar aqui embaixo desse módulo que já existe, embaixo desse módulo que tem o e-book do H5P, dentro desse espaço que é o MOOC do H5P que vocês vão ter acesso, e vou colocar adicionar atividade de recurso. Logo aqui eu já acho o H5P, já entro aqui no H5P maravilhoso e já vamos começar a trabalhar com essa. Antes de tudo, a gente precisa dar um nome geral para o nosso H5P. Aqui também embaixo vão ter configurações como as atividades normais que se faz dentro dos ambientes de teste e aula. Então, tu vai ter várias opções sobre as tentativas, configurações comuns de módulos, restrição de acesso, conclusão de atividades, competências, enfim. Isso é uma coisa à parte que as atividades de uma forma geral, dentro dos ambientes de aprendizagem da UFPEL, possuem. Então, tu também pode configurar já por aqui este elemento, que vai ser, querendo ou não, uma atividade também. Eu vou botar um nome bem genérico, eu vou botar só essay, e entre parênteses eu vou botar redação, porque basicamente é a tradução livre, digamos assim, de essay, e a gente vai trabalhar aqui com redações. Tu pode ou não botar uma descrição para essa atividade, e aqui embaixo tu já teria que adicionar o download do elemento do H5P. Como a gente tem um banco de conteúdo enorme, com todos eles já baixados para os ambientes, tu não precisa fazer download de nada. Basta só entrar aqui no banco de dados, que vai abrir uma nova guia, e tu vai achar todos os elementos de H5P que já estão disponíveis dentro das plataformas da UFPEL. É só clicar aqui nesse botãozinho aqui que diz adicionar, que vocês vão ver todos que já estão disponíveis. Ó. Vários e vários e vários e vários. Inclusive o essay que está aqui, né? Aqui também ficam salvos outros exemplos que tu já fez, tá? Então, tem exemplos aqui, uns até meio engraçados aqui, que eu fiz de teste, né? Para ver como funcionavam alguns elementos do H5P, para a gente ter uma noção, e eles ficam salvos aqui para te rever eles depois. Então, a gente vai clicar no Essay, e ele vai abrir esse espaço para te editar o essay, que é basicamente a redação. É uma atividade de redação que tu pode fazer uma avaliação um pouco mais específica, um pouco mais diferenciada, um pouco mais de especificidades. Basicamente, a imagem que vai aparecer para vocês, o layout vai ser esse aqui. Ele está em inglês, tá? Mas nada que não seja possível da gente traduzir. Só que eu vou mostrar para vocês um exemplo já mais direto, com umas coisas já mais elaboradas que eu já adicionei aqui, que eu acho que fica mais fácil de compreender do que ele com espaço em branco e a gente tendo que adicionar enquanto isso. Então vamos aqui para o banco de dados. Esse aqui é uma redação que eu elaborei, né, um exemplo de redação, que vai ser sobre redação sobre tecnologia e ambientes de aprendizado virtual. Né? Então, o título dessa nossa atividade é Redação sobre Tecnologia e Ambientes de Aprendizagem Virtual. Aqui começa a Task Description, ou seja, a descrição da atividade, como tem em vários outros H5Ps. O que tu precisa fazer nessa atividade? Eu coloquei aqui que a gente precisa aqui escrever um texto dissertativo argumentativo sobre as tecnologias e os usos de ambientes de aprendizagem virtual. Aqui embaixo eu poderia, por exemplo, né, colocar um textinho falando sobre como eu quero que as pessoas, os alunos, comecem a falar sobre isso. Por exemplo, poderia ser um texto auxiliar, alguma referência de algum artigo acadêmico que fale sobre isso, para a pessoa ter um embasamento de que é um assunto mais amplo ou é uma especificidade específica sobre o uso das tecnologias e de ambientes virtuais que eu quero que a pessoa fale. Então, um texto help test, né? Um texto de ajuda ali, um texto complementar que vai estar ali para auxiliar um pouco essa atividade. Aqui embaixo também tem várias outras formas de eu auxiliar o início dessa redação. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um exemplo de como eu gostaria que essa redação começasse, sobre o que deveria ser falado, né, no início dessa redação, né? E aqui também seria o que vai ser dito, né? Qual vai ser o feedback, o show solution, que a gente falava anteriormente em outros elementos,
qual vai ser o feedback que vai ser mostrado em forma de texto, enfim, após a conclusão, a solução dessa atividade, né? O mais interessante do essay é as keywords, que seriam as palavras-chave. Então, como é avaliada essa redação de uma forma mais generalizada? Através de palavras-chave. Eu vou colocar aqui uma palavra-chave que eu digo que necessariamente precisa estar dentro dessa redação. Então, como eu estou falando de tecnologias e ambientes de aprendizagem virtual, eu acho que dentro da redação desses alunos precisa aparecer ambiente, a palavra ambiente. Só que também, né, a gente não, como cada pessoa é subjetiva, vai escrever de uma forma, a gente coloca várias variantes aqui dessas keywords, essas palavras-chave. Então, ambiente pode também aparecer como espaço, espaços, locais, plataformas, plataforma. Eu posso adicionar várias variantes dessa minha keyword aqui. E eu vou adicionando as keywords aqui do ladinho. Ó. Botei uma, aí eu vou adicionando aqui, ó, keyword. Eu botei 3 keywords principais que eu acho que é mais necessário, assim, de aparecer dentro de uma redação sobre esse tema que a gente está usando de exemplo. Aqui eu posso adicionar várias variações aqui, variations, né, da palavra ambiente. E ver aqui também as que eu botei para tecnológicos, como tecnológico, tecnologia, digital, digitais, né? Mesma coisa, estudantes, estudante, alunos, alunos, alunas, poderia botar aqui também, né? E aqui embaixo vai ter os pontos e feedbacks, né? Então eu posso colocar, por exemplo, que a cada keyword aparecida dessas aqui, dentro do nosso texto, eu vou ganhar um ponto, né? Ou eu vou perder um ponto, caso eu não apareça nenhuma keyword relativas às que eu coloquei aqui em cima, né? Aqui embaixo a gente tem várias outras configurações passíveis da gente colocar referentes a keyword. São configurações bem mais avançadas, normalmente o pessoal não usa muito, porque o essay já é um elemento de gamificação um pouco mais específico, né? E ele já é um pouco mais difícil de ser trabalhado. Mas, de uma forma geral, ele facilita muito a correção da redação através da keyword, que é a chave de tudo dentro do essay. Como nos outros elementos, a gente também tem o overall feedback, que a gente pode botar, por exemplo, que de tantos a tantos por cento de acerto, a gente vai ter XYZ feedbacks, aí um textinho do tipo bom, excelente, pode melhorar, ou parabéns, algo do tipo. E também a gente vai ter, tipo, sentenças aqui, a gente pode ter um número máximo de caracteres, né? Ou mínimo de caracteres que cada uma dessas redações pode ter. Então, aqui a gente tem um mínimo de caracteres de 500 e um máximo de 700, o que é uma coisa bem passível de ser aplicada, né? Dependendo da matéria, da disciplina, do que vocês querem, né, entender dentro do essay, do que vocês pretendem avaliar. E também as sobreposições de textos e traduções, né? Então, se tu quer fazer uma uma tradução de alguma coisa que foi colocada dentro da tarefa. Muito se vale aqui também para, como em outros elementos, para cursos que utilizam de língua estrangeira, que trabalham com língua estrangeira, querem fazer uma redação, pedem para o aluno fazer uma redação em outra língua, e às vezes fazem algumas descrições ou alguma keyword em uma língua diferente, quer colocar a tradução para ser mais acessível, mais compreensível. Então, dá para a gente fazer isso aqui nas sobreposições de textos e traduções. Depois basta salvar, eu vou mostrar para vocês como fica o layout. Como é uma essay, é mais difícil de eu mostrar como seria a correção disso. Mas é basicamente, vai ficar um espaço aqui, uma caixa de texto, indicando o que eu quero que faça, né? Escreva um texto dissertativo argumentativo sobre as tecnologias e os usos de ambiente de aprendizagem virtual. Eu tenho o máximo de 700 caracteres, o mínimo de 500, como eu coloquei lá. E aí eu posso escrever, tipo, várias coisas aqui aleatórias, vou botar várias coisas aleatórias aqui. Claro, enquanto eu não tiver 500 caracteres escritos, né, ele não vai deixar eu dar check, eu enviar essa redação. Mas digamos, né, que eu botei aqui ambiente, escrevi ambiente uma vez, né? Escrevi tecnologia, enfim, escrevi algumas palavras-chave que eu coloquei como necessárias para aparecerem nesse teste. Quando eu der o check aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever 500 caracteres aqui para a gente dar um check. Vai me dar uma pontuação por essas keywords que apareceram
como eu não botei nenhuma introdução, nenhum texto complementar, nenhuma introdução assim que auxilie no texto, ela não aparece aqui, mas caso eu tivesse colocado, iria aparecer para facilitar o processo do aluno, né? Então, vou botar aqui vários kkks para ver se a gente consegue fazer um check aqui. Acho que agora vai dar, vamos ver. Ó, o que aconteceu aqui? Como eu não fiz um texto coerente, como eu não tive parágrafo, linha, enfim, ele não vai mostrar nem ambiente, nem tecnologia. Tá vendo que tecnologia tá até junto aqui com outra palavra, enfim. Mas caso eu tivesse mostrado, ele ia aparecer. Eu tenho a opção aqui também de retry, tentar novamente, enfim. Então, é mais ou menos assim que se dá o essay, né? Ele é uma tecnologia bem diferenciada, bem inteligente, assim. Então, deu para ver que, eu até dei o exemplo, né? Só para mostrar para vocês como seria o check, como apareceria. Porque, por exemplo, eu só escrevendo kkkk aqui, botando keywords diferentes aqui, que tem dentro da minha essay, da minha avaliação da essay, ele não vai me dar pontuação, porque ele analisa como seria a estruturação de uma redação, analisa a grafia, ortografia de uma forma geral, e as keywords, enfim, e todas as outras partes que eu coloquei como necessárias de aparecerem, né, e as regras de aparecerem dentro dessa redação. Então, é um elemento um pouquinho mais complexo do que a gente vinha vendo antes, né? Mas mesmo assim extremamente necessário, extremamente fácil de ser mexido e elaborado para dentro dos teus ambientes de aula.